sobrecriar a realidade, sobrecriar essa realidade. Eu estava falando com a Gabi ainda há pouco, né, sobre o que aconteceu com a gente. É uma das experiências, né, que a gente pode perceber sobre tudo que está acontecendo aí. A gente já vem fazendo esse trabalho com essa equipe pelo menos há 2 anos, né? Que eu digo de Janine, que eu digo de Alessandra, com a Gabi. Tem outros parceiros envolvidos também, que daqui a pouco devem entrar ao vivo, que é a Eugênia da Equilíbrio do Corpo, né? E sim, e a gente vem treinando para fazer um trabalho como esse aí já tem um tempo, mas nunca acontece, né? É Então, verdade. nesse momento de recolhimento, a gente está sobrecriando essa realidade. Esse é um exemplo, né? Então, a gente vai falar um pouco primeiro, né, da física quântica. Eu acho que hoje é um assunto mais comum para várias pessoas. Né? Como a Gabi falou, eu sou mestre em Reiki, Theta Healing, trabalho com florais, trabalho com barras de Axis, sou facilitadora de facelift, que é uma das ferramentas também de barras de Axis que está se usando. Sou coordenadora mundial de um casal do Axis, que já tem um trabalho acima, né, com relação à facilitação, que é o fundamento, e o outro que é conversando com entidades. E a gente trabalha isso tudo juntas, todas nós. Né? Mas como assim, o que tem que sobrecriar essa realidade com a física quântica, com o Reiki, com o Axis? Que salada é essa? Gente, a coisa é muito mais simples do que a gente imagina. A gente só não usa isso, a gente não tem noção, porque desde criança a gente compra alguns pontos de ordem com relação à nossa realidade, com relação à nossa capacidade que nos limita. Né? Quantas vezes nós invalidamos nossos filhos? Eu vou falar isso como mãe, como avó, não, porque lá em casa eu comecei a conversar com as minhas filhas para ter essa conscientização de que eu não tive na minha educação. Né? De que por exemplo, a criança hiperativa hoje, né, ela é tratada como um problema. Mas essa criança, ela é uma potencialidade. Aonde ela está sendo reprimida, né? Vamos lá. Se a gente pega uma criança com essa potencialidade ou com outras coisas que podem existir, hoje ditas como doenças psicológicas aí das crianças, mas por que não isso ser uma potencialidade e isso não está descoberto nessa criança? Normalmente, o que o adulto faz? Ah, porque o fulano não para. Ah, porque o fulano começa a dar ponto de ordem para a criança, onde ela começa a corresponder a esse padrão na eletrofibromagnétização. Tá? Então, existe uma pesquisa, né, sobre a física quântica que fala da experiência dos macacos. Ela diz o seguinte: tinham duas espécies em ilhas, uma mesma espécie em ilhas diferentes, que aparentemente não tinham contato, tá, no espaço demográfico. Então, um desses macacos numa ilha, ele começou a quebrar coco e comer aquela coisa, parte branca, né, do coco. Tá? Isso e essa espécie, eles estavam sendo monitorados com estudo. O que aconteceu? É que automaticamente os macacos da mesma espécie em outra ilha que não tinham contato com esses começavam a fazer simultaneamente isso, tá? Então isso começa. Aí a gente vai falar aí da pesquisa da dupla fenda, que o seu ponto de vista cria a sua realidade, e a gente vai começar a perceber que mundo é esse. Como assim? A gente fala muito na física quântica, na eletromagnetização, tá? O quanto você cria no seu mundo através disso. O quanto você cria a sua realidade, o quanto você cria a sua realidade, o seu ponto de vista cria a sua realidade, e você não está percebendo a qualidade disso que você está criando na sua vida. Né? Então, a gente vai começar a perceber muitos movimentos com relação a isso. Outra coisa, exemplo, quantas vezes você fala... Eu tenho muitas pessoas, né, que eu entro em contato com as pessoas e pergunto: o que você está querendo falar comigo? É simples, porque a gente é treinado para perceber o campo eletromagnético. Muitas pessoas conhecem isso como intuição, tá? Mas isso não Aham. é hoje. Fala, Gabi. Não, é verdade, é sobre intuição. Sim, tá? A gente chama isso, dentro do que a gente estuda no Axis, saber, ser, porque você é um ser infinito, e você não tem a consciência da sua capacidade de criação, tá? Então, a gente passa aí para o saber. Quantas vezes a gente costuma brincar, né?
muito sobre o leve e o pesado. Normalmente as pessoas, quando vêm fazer um trabalho comigo, eu mostro algumas ferramentas, porque eu não estou aqui para ser maior que ninguém, porque isso não existe, tá? Essa é a diferença. Mas eu estou aqui ao contrário, para empoderar você a reconhecer o que você é e assim você sobrecriar a sua realidade, que é simples. Porque eu chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você pode escolher diferente, a pessoa fala assim, mas eu escolho diferente. Não, você... Mas de que forma isso acontece? Então, uma das ferramentas que a gente usa com a pessoa é usar o leve e o pesado, onde a gente faz um balanceamento energético que tem em várias terapias. Você vai encontrar isso no Theta Healing, cinesiologia e outros. Tá? Eu já transmutei a forma que eu encontro hoje. Eu, quando pergunto ao meu corpo, tá? Qual é aquela situação, se ela está leve ou pesada, eu sinto um calor no meu peito, quando é sim, e um calor nas minhas costas, quando é não. Mas para quem ainda não conhece as técnicas, que ainda não sabe utilizar, a gente utiliza as ferramentas tradicionais, que é colocar a pessoa em pé e a pessoa testar. A gente até pode fazer qualquer dia desse aí, eu acho que a gente também pode fazer isso no Zoom, para a gente poder ter as pessoas participando e Junto. realizarem os exercícios junto, né? Aham. Que é muito legal. Onde você vai começar a ter a consciência corporal, porque a gente não tem. Por Aham. exemplo, vamos falar aí da obesidade, tá? Muitas pessoas entram num estado de ansiedade, né? O que você mais vê agora propaganda, quando terminar a quarentena, botar uma bola, tá? E se a gente realmente entrasse na consciência corporal, perguntando ao corpo, naquele momento, se ele quer aquilo como alimentação? Gente, mas como assim eu vou perguntar ao meu corpo? Experimente. Não faço tudo, não. Mas experimente. Então, vocês vão ter a perceber que existe a consciência corporal. Se você perceber que eu não quero isso, como assim meu corpo não quer isso? Tá? Porque a nossa composição é o seguinte: nós somos aqui, o ser infinito, o nosso corpo está aqui. Tá? Então, o ser infinito, ele tem que ter a conscientização do espaço energético. Vamos lá. A gente fala de energia. Nós temos a consciência de que tudo à nossa volta é energia, tá? Experimentem buscar energia de tudo que está à sua volta. Olha para a porta, olha para o chão, olha para a grama, olha para tudo que está à sua volta, puxa aquela energia, flui através de você e manda para o chakra coronário para o universo, tá? Você vai perceber que esse fluxo passa por você de alguma maneira, tá? Existe essa consciência, essa energia que vibra através de você. Outra O som coisa, tá um que a gente pouquinho ruim. aqui não, tá tranquilo. Alguém pode sinalizar aí para mim, além da Gabi? Vocês estão ouvindo bem a Denise? Oi. Oi, gente. Ó, a Lê escreveu. Ah, Desculpa. Que às vezes a gente pensa numa pessoa e ela liga para você. sim. O nome disso é eletrovibromagnetização. A gente pode estar, se a gente estiver com a consciência, a gente começa a perceber tudo que está acontecendo na nossa volta. Vamos lá. Muitas vezes a gente está num lugar, tá? Começa a dar uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza. Aquilo não tem nada a ver com você. Você pode estar recebendo isso de uma outra pessoa. Como você pode mudar essa realidade? A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolva o remetente com partículas de consciência, tá? Porque se a gente for falar aí com relação a como sobrecriar isso, hoje você sair do estado de ansiedade. Olha só, você pode ter dinheiro, você pode ter. Porque as pessoas estão sempre ligadas dentro de um bom relacionamento, dentro da condição financeira, tá? Dentro de, às vezes a pessoa entra no estado de ansiedade ou de rejeição, tá? Dentro do que ela vive o dia a dia. E vamos lá, o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Como assim? Se você escolhe diferente e você começa a realizar perguntas sobre isso, você tem a conscientização.
Vamos lá. Pensamentos, sentimentos e emoções te deixam aprisionados dentro de uma condição onde você para de criar. Por quê? Porque a gente está ali, dentro daquela condição onde a gente está pensando que a Gabi não quer fazer aquilo, que a Gabi... Estou dando um exemplo, Gabi, tá, Gabi? Você Não, tudo bem. Mas será que esse ponto de vista é o da Gabi? Tá? Olhe para isso e use determinadas ferramentas que nós temos para falar nas lives, como, por exemplo, interessante ponto de vista. Ou você entra numa pergunta. Porque quando você entra numa pergunta sobre qualquer situação que você... Quando você quer resolver alguma coisa, normalmente você faz o seguinte: como é que eu vou resolver isso? Então, você ali já fez uma eletromagnetização de uma... Você não fez uma conclusão. Você entrou numa pergunta e, através da pergunta, você tem uma conscientização. Tá? Então, quando a gente estiver dentro de uma situação que a gente está fechado, que não consegue saber como vai resolver aquilo, entre na pergunta. Use o seu saber. O que mais é possível? Como posso melhorar? Tá? Interessante ponto de vista, Lê, realmente é vida. Porque o interessante ponto de vista, ele te tira do julgamento. Denise, mas como eu vou... Tudo vai ser julgamento? Não. Como a gente vai identificar o que é um julgamento ou não para a gente sobrecriar aqui? De que forma? O que é um fato não é um julgamento. Se eu digo para vocês, por exemplo, vamos usar o exemplo de por exemplo, uma pessoa que fez um ato que foi... Vamos lá. A pessoa roubou, tá? Aquilo ali está comprovado. Isso é um fato ou um julgamento? Isso é um fato, tá? Agora, quando a gente supõe alguma coisa sobre aquela pessoa, isso é um julgamento. Vamos lá. O quanto você se julga naquilo que você faz. O auto-julgamento é uma maldade com você. Tá? Temos várias ferramentas aí para a gente utilizar para sobrecriar isso tudo. Só o que acontece com as pessoas é que existe a procrastinação no meio disso. É você realmente mudar. Você, por exemplo, vamos lá, o exercício físico. A gente tem aí a Janine, a Alessandra, são profissionais na área da farmácia clínica, tá? Que trazem para a gente muitas vezes a informação da consciência corporal. Por exemplo, eu já fiz caminhar, eu adoro. Tá? Eu perguntei, aí eu comecei a perceber que eu começava a me cobrar porque eu não ia fazer os exercícios. Então, eu fiz musculação, eu fiz academia, faço caminhada, fui pro CrossFit. Até que teve uma hora que eu caí do CrossFit, né? E o meu corpo era dor o tempo todo. Eu falei, cara, o que tá certo sobre isso que eu não estou percebendo? Aí eu perguntei, tá? Fui fazendo os testes musculares com o meu corpo, até que eu cheguei na hidroginástica, tá? O que aconteceu? Como eu posso achar, né? Aí perguntei, nossa, como seria legal encontrar uma hidroginástica assim, assim? O que mais é possível? Eu encontrei, tá? Essa hidroginástica, e muito bem fazendo esse tipo de exercício. E aí, consciência corporal, mudei a minha realidade, né? Como a gente pode mudar a nossa realidade financeira? Uma das coisas que impede da gente criar qualquer realidade é um medo, né? A gente se julga não ser capaz de criar. A pergunta é: você é feliz naquilo que você está fazendo? Alguns sinais de que você não é feliz. Você não produz. Simples. Aquilo não flui. É pesado. É verdade. Pergunte, tá? O que acontece? Onde você estiver trabalhando, você vai ser infeliz com aquilo. Qualquer coisa que a pessoa fale para você ou te dê sugestão sobre o seu trabalho, você vai dizer que aquilo não é bom. Tá? É simples. Pare e pergunte. Se você entrar nessa condição de mudar essa realidade, você vai encontrar o que você gosta de fazer. Vamos lá.
Eu sempre gostei de trabalhar com gente. Nunca foi problema para mim. Eu gosto, né? Então, eu trabalhei muitos anos na minha vida com call center e cobrança, nesse meio reiki, né, como terapeuta, e depois eu fui trabalhar com evento e RH. Chegou um momento, a gente fez evento de Copa, eu fiz evento de Olimpíada, estava fazendo processo seletivo, foi uma experiência maravilhosa. Eu trabalhei nos estados brasileiros, eu conheci muita gente diferente, e eu já sabia que eu gostava de trabalhar com gente. E aí, só que um dia, voltando da Olimpíada, eu passei por um momento daquela blitz falsa, né? E naquele momento ali eu escolhi diferente para minha vida. Porque o que acontece muitas vezes com a gente é que a gente entra num ponto de ruptura para a gente ter essa mudança. A gente precisa chegar a esse ponto de ruptura? Não. Mas 99% das pessoas, primeiro, param, né? E a gente está tendo uma conscientização coletiva. Vamos lá. Ah, vocês não vão parar para pensar? Não, não tem problema, não. A gente para vocês. Vamos parar, vamos refletir, tá? Sinceramente, muitas pessoas que estão dentro de casa com nós não estão com a mesma paz que nós temos. A É gente verdade. tem as situações, mas a gente está com tranquilidade. Eu não percebo energeticamente, tá? E quando a gente desenvolve o nosso trabalho com percepção energética, né? Como quando a gente tem um trabalho que chama-se Conversando com Entidades, Talk to Entities. Depois eu vou apresentar a vocês esse trabalho também, da Cíntia Rondelli, do Maurício Rondelli, que vocês vão ficar assim, adorar esse trabalho. E o que acontece ali? A gente simplesmente não percebe a consciência energética de tudo que está ali. Quando a gente entra nesse caos aí, que a gente está vendo, é para impulsionar uma mudança. Vocês podem perceber em vocês quantas vezes vocês passaram pelo caos para impulsionar a mudança. Só que você pode passar por esse caos com facilidade, alegria e glória. Tá? Observando em você qual a realidade que você tem que estar tendo que sobrecriar. Se você resistir e reagir a isso, com mais dificuldade você vai enfrentar. Tá? Por exemplo, eu hoje tive a conscientização da pessoa que trabalha comigo aqui em casa. Eu não vou deixar essa pessoa sem receber, porque ela honra o trabalho dela. Então, dentro da condição que eu puder, eu realmente vou continuar e depois a gente acerta o trabalho da faxina. Outras e outras empresas, a gente não. Sabe o que acontece? Às vezes não está tendo espaço para a gente perceber de quanta coisa está sobrecriando nesse momento. As pessoas não estão percebendo. Tá? Quanta coisa pode se fazer para sobrecriar essa realidade. Tá? Qual a potencialidade que você tem que você não está descobrindo, que você não está modificando para sobrecriar isso tudo? Oi, Gabi, quer falar alguma coisa? Não, eu tô ouvindo mesmo. Eu tô ouvindo o que você tá falando. Exatamente. Por exemplo, eu estava até conversando com a Alessandra esses dias, né? O meu foco agora é a Gabi. Daqui a pouco eu Aham, apareço com uma conscientização aí, tá? Eu já tive uma e depois da aula nós vamos conversar sobre isso, sim. tá? Eu acho que nós profissionais que estamos fazendo esse trabalho aqui, a gente realmente pode sobrecriar junto com você nesse momento. E depois a gente vai conversar sobre isso. E Sim, o que acontece? Né? Por exemplo, Alessandra e Janine. O atendimento delas online é possível, sim. da orientação clínica. Tá? A Eugênia montou um esquema com relação ao delivery da farmácia. Ou seja, olha só, a gente tem que imaginar que a gente vai ter pessoas que elas têm que ter a contribuição de serviço acontecendo. Mas qual a outra forma que a gente pode dar isso aí para resolver? Por que a gente tem que ficar, né, acreditando nessa realidade? Cara, isso não pode ser maior que a gente. A gente já tem um exemplo. Quantas pessoas aqui não assistem mais televisão? Ih, milhões. Milhões. Mas e Aham. aí? Hoje, a gente está tendo. A gente sabe o que está acontecendo no mundo. A gente não está dizendo que isso não está acontecendo, tá? Mas e aí? Como é que a gente pode sobrecriar isso tudo? Você tem profissionais aí, por exemplo, os profissionais da área de direito.
Como eles estão sobrecriando isso tudo aí, tá? É Por verdade. exemplo, a educação à distância. Será que vocês sabem que nós temos profissionais aqui na região que são pós-graduados em EAD? Maricel Derrico, ela é coordenadora pedagógica da rede pública, é mestra em literatura em português e é pós-graduada em educação à distância. Cadê Uniforços para implementar isso aqui? A gente pode modificar essa história toda, sim. Né? Por exemplo, a sua filha, qual a série que ela tá, Gabi? Tá no 9º ano. Tá me Tá no ouvindo? 9º ano? 9º ano, mas ela já começou com aula online desde segunda-feira. Aí, você tá vendo, eu tô, por exemplo, o Lucas Derrico, né, que vem a ser o filho da Maricel, ele vai estar participando dessa parte aí, porque ele é profissional nisso. Quer dizer, além das outras formações dele, também está fazendo isso. Ou seja, não se tem a informação de tudo aquilo que a gente pode sobrecriar. Simples. Primeira coisa, a gente tem que entrar numa frequência energética. Gente, ou você quer receber reiki? Tem grupos de reiki que estão fazendo reiki, tá? Você é um reikiano? Nós temos várias pessoas de reiki aqui na cidade, ó. Marta está pronta para falar sobre reiki, tá? Juliana Pinho, além de fisioterapeuta, ela está dando aula para Pilates. Ela está dando aula de Pilates para os alunos dela. Não parou, tá? Até porque nós temos idosos que necessitam desse trabalho. Então, a gente tem que, de qualquer maneira, a gente tem que chegar lá. Só que ela trabalha em CTI, ela não pode estar em contato com os alunos. Vamos sobrecriar. É nível Reiki 3A, é barras de Axis, tá? Eu vou fazer uma live também sobre ser feliz, né? Que são as 4 ferramentas do Axis que nós fomos autorizados a disponibilizar para fazer uma live sobre isso para as pessoas que têm interesse em conhecer a ferramenta do Axis. E assim, o que mais é possível que a gente não está considerando nisso tudo? Né? A nossa capacidade de sobrecriar essa realidade de uma forma com total facilidade, alegria e glória. Gente, eu faço um trabalho online que vocês sabem, com o Maurício e com a Cíntia, né? Assim, a gente não para de trabalhar, nosso trabalho não deixa de existir. A gente vai dar agora a primeira classe do Fundamento Online, são 4 dias, direto com o Fundamento, e assim, e as pessoas estão tendo essa consciência, porque quem conhece um pouco dessa ferramenta do Axis, tá? Por exemplo, sabe o que é mudar o mundo, o seu mundo. Leituras recomendadas. Vamos lá. Filmes, eu tenho uma lista para passar para vocês. A gente pode falar Sendo Você Mudando o Mundo, do Dr. Dan Hare. A gente pode falar do Deepak Chopra. Tem um documentário, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, e tem um livro também. Né? E quantas ferramentas a gente pode modificar a nossa vida. Só que, assim, não adianta, se alguém chegar para mim dentro de um tratamento, a gente respeita o sentimento, a gente respeita a emoção e a dor, porque essas pessoas que não conhecem as ferramentas, elas são consideradas inconscientes para isso. Agora, nós que já trabalhamos e que conhecemos essa ferramenta, a gente pode cometer a inconsciência. É diferente disso. Tá? Trabalhar. Você trabalha pouco, Gabi? Não, não Ó, vou trabalho. falar pela Alê e pela Janine, né, e pela Eugênia, que são pessoas que eu acompanho no meu trabalho diariamente. Nós criamos muito, mas a gente não trabalha pouco, não. É assim, só que tem uma diferença. Esse trabalho não pesa. Ele não pesa porque a gente gosta daquilo que a gente está fazendo. Sim. Né? Quando cheguei aqui em Araruama, que eu falei para vocês que eu tive esse ponto de ruptura, tá? Eu desliguei meu carro na porta da minha filha e falei, eu vou mudar minha vida, né? Foi quando eu decidi vir aqui para Araruama. Me desculpa, que meu celular não para de entrar zap, né? Eu decidi vir aqui para Araruama e falei, vou trabalhar com rei. E aí a minha comadre passou, a Maricel passou na farmácia e viu um trabalho da Lelê, da Janine, da fitoterapia clínica. E ali eu fui conhecer a Alessandra. No primeiro dia, com a Alessandra, a gente já tinha traçado isso que a gente está fazendo hoje. No primeiro dia, né?
e a gente vem desenvolvendo isso. O que é mais engraçado é que a Alessandra foi a minha primeira experiência com barras de acne. E vocês não têm noção do que aconteceu no primeiro dia. Primeiro que você... Não, o Gary Douglas, que foi quem fez barras, ele aconselhou que nós não fizéssemos barras à distância, ou dessemos o curso à distância. Tá? Eu, como experiência de profissional, eu aceito e recebo a contribuição dele nesse momento, porque eu entendo, né, ou eu percebo barras com o contato com a pessoa. É como você entrar no universo dela fisicamente para poder passar isso. A Alessandra já está até rindo, porque ela sabe que eu vou contar aqui. Então tá. A Alessandra recebeu barras, né? Eu, assim, toda empolgada, passando barras, porque a percepção energética sempre foi uma coisa fácil para mim, né? Aí cheguei na Lelê no dia seguinte, a Lelê virou para mim e falou assim: e aí, Lelê, percebeu alguma coisa? Eu não! Eu fiquei com uma tremenda dor de cabeça, isso e aquilo, aquilo. Eu, gente, ela já está resistindo e reagindo, tem alguma coisa aí, né? Aí daqui a pouco ela passou alguns pontos e nós chegamos à conclusão de uma percepção que ela tinha tido, tá? Do universo dela, que fez uma total diferença no universo dela. Daí em diante, Lelê ficou fã de carteirinha, também, ela e a Janine são formadas, tem a classe de barras. Gabi também tem Uhum. classe de barras, né? E a gente continua fazendo esse trabalho aí. Tudo, qualquer coisa que eu falar aqui sobre as experiências que eu vivi, porque eu vivo todos os dias essa experiência de sobrecriar, né, essa realidade. Tem alguém com alguma pergunta aí? Se deixar a criança não para de falar. Ó, a Janine escreveu, barras é vida. As meninas, assim, eu dou puxão de orelha, mas como agora a gente está em quarentena, né? Mas quando a gente voltar, eu tenho certeza que a gente vai fazer um grupo de troca pelo menos uma vez por semana, né? Porque faz uma diferença no nosso campo energético muito tempo, muita diferença. O que é a barra, né, de Acre? São 32 pontos na cabeça. Existe um estudo científico na neurociência com relação a isso, que se fez a ressonância antes da pessoa receber barras. Depois foi colocado o Gary fez barras e novamente a pessoa fez a ressonância. O que aconteceu é que a pessoa que recebeu barras apareceu na ressonância magnética, os campos limparam ali, desobstruiu. Né? E outras coisas. Eles estiveram aqui em São Paulo agora, no mês passado, né? Em fevereiro. E eles trouxeram cientistas para medir, né? Porque está sendo um estudo mundial que a barra, quando você toca a cabeça da pessoa nesses pontos, por exemplo, a gente tem ponto de criatividade, a gente tem ponto de dinheiro, todos os conceitos que você tem sobre esse ponto de vista sobre aquilo ali. Só que isso aqui, ó, você tem na cabeça. Quem faz barras sabe que nós temos aqui pontinhos que a gente aprende com o tempo a identificar na cabeça, tá? E a gente tem alguns comportamentos físicos quando algumas pessoas, né, que estão fazendo recebendo barras, né? E outros campos de percepção aí, né? Quem já fez barras com a gente sabe o que pode acontecer nisso aí. E isso tem modificado muitas coisas. Tem muitos trabalhos no YouTube com relação a sobrecriar isso tudo, do Dr. Denrir, do Gary Douglas, da Shannon O'Hara, né? Que são, costumo brincar que eles são a cúpula do Acres, né? Que são os criadores. Todos chegaram em pontos de ruptura na vida, né? E criaram. O Gary Douglas já tem essas coisas, a história de barras não é de agora, já tem 30 anos. E com certeza é para você sobrecriar a sua realidade, né? Se empoderando. Você saber que você é capaz de modificar, de escolher modificar. E nós estamos aqui para auxiliar, para contribuir com pessoas que não conseguem ainda a ter a percepção, não conseguem colocar em prática essa condição de modificar a sua vida. Agora, cada um escolhe o que escolhe, até que escolhe diferente, tá? Hoje, por exemplo, à noite, a gente vai estar fazendo uma live com o Maurício Rondelli sobre abuso psicológico e gaslighting, né? Tudo que eu passar aqui para vocês, eu posso passar até um determinado ponto.
Se eu passar além disso, eu estou fazendo um abuso psicológico com vocês. Eu não posso fazer isso. Por isso eu fico perguntando, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Gente, pode escrever se quiser aí embaixo na caixinha, comentar. E a gente fica vendo todos os comentários. A Sara Denise falou que precisa urgente de você. Quem é a Sara? A Sara. Sim, Sara, estou aqui, tá? Eu estou fazendo atendimento online, não parei, até porque dentro do Axis a gente tem os processos verbais, que a gente que é facilitador e que já fez o fundamento, a gente está preparado para perceber o seu campo energético, tá? E dali fazer já alguns trabalhos sem ser só barras nesse momento. É uma delícia receber barras, porque realmente você, quando sai dali, a experiência que você tem é assim, não dá para descrever isso para você, né? E isso vem contribuindo com muitas pessoas, modificando completamente a realidade. A gente sempre bota na conta do outro a responsabilidade das nossas escolhas, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que repensar. Isso é verdade? Verdade que o outro tem culpa daquilo que eu escolho? Né? Não. A gente realmente compra ponto de ordem, às vezes, da mamãe, do papai. Tem uma área que a gente fala sobre a mimetização biomimétrica e biomimética. E o que isso significa? Né? Aquilo que você copia do outro para entender. Porque quando você fala entender, significa que você precisa copiar o outro para saber o que é aquilo. Tá? Na verdade, a gente tem que usar o saber e o perceber. Por isso que a gente, às vezes, modifica algumas palavras, porque isso tem uma eletromagnetização no seu campo. Tá? Exemplo, entender, copiar, compreender, por saber e perceber. Começa a usar o perceber, tá? Procura, entra no perceber para ver se você não modifica. E disso tudo aí pode gerar a manipulação energética no seu campo eletromagnético. É isso que acontece. Mas a gente tem que perceber o seguinte, que a gente tem que pegar o controle do remoto, tá na nossa mão, não na mão do outro. E olha só, tudo bem, o que o papai, mamãe, marido, tá? Trouxe para a gente nesse campo eletromagnético, que nós compramos como ideia, ou como um ponto de ordem, tá? Ou como uma condição da mimetização, gente, vamos eliminar isso agora. E a partir daí, você fazer a gestão da sua vida, de você sobrecriar sobre isso aí. Mamãe e papai têm essa consciência? Não. Não. Eles também receberam isso aí. Tá? E a gente tem que honrar e agradecer os pais. Simples. Assim. E soltar essa mochila pesada que a gente traz nas costas, que impede da gente reconhecer o que a gente é como ser infinito com a capacidade de criação que a gente tem. Simples. Né? Vocês vão escutar vários relatos aí, tá? Sobre isso, onde vocês vão ver que as pessoas estão sobrecriando. Vamos lá. Quando larguei tudo lá, caramba, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu entrei aqui no Reiki, tá? Um dia eu parei no sinal, olhei para o sinal, vou ser facilitadora de hábitos. Mas eu percebi um campo energético ali. E eu escolhi, né? E normalmente, o que vocês podem hoje perceber é que normalmente aquilo que nós deveríamos fazer, a gente despreza. Porque a nossa primeira percepção, vou fazer isso. Aí entram outros imprints magnéticos aí, da mimetização, do ponto de ordem, né? O que é um ponto de ordem? Ah, você não é capaz de fazer isso. Ah, tudo que você faz correndo, né? São pontos de ordem que a gente dá para a criança, são pontos de ordem que a gente dá para o funcionário, são pontos... Não é assim. A gente hoje tem que começar a perceber, inclusive na gestão do nosso negócio. O que está certo sobre isso, né? O seu negócio é o seu negócio. O negócio não é você. Você é Gabi, tá? A sua clínica é equilíbrio do corpo. Vamos lá, Gabi, você conversa com o equilíbrio do corpo? Converso, depois que você me ensinou. Sim. Né? Vamos lá, ela tem um campo eletrovibromagnético? Sim, criou. Ela tem um imprint magnético? Tem. Tem. Vamos lá. Ela recebe quantos pacientes ali? Inúmeros.
esse campo eletromagnético, ele deve ser revitalizado. Vamos lá, de que maneira você pode ajudar o equilíbrio do corpo? Você imagina? Imagino, uma parte. Sim, é treinamento. É você entrar no meio do equilíbrio do corpo. Qual a contribuição que eu posso ser para você? Primeira coisa, ela pode ser uma contribuição para você, aí vem assim na sua cabeça. Só um minuto. Passou um caminhão aqui. Ah, Você, sim, como assim, Denise, equilíbrio do corpo vai falar comigo? vai. Vai, tá? Ela pode virar para você e falar assim: olha só, quero fazer uma limpeza energética. Você vai puxar a energia, passar por você e expandir, circular aquela energia. É uma forma. Ela pode virar para você e falar assim: Gabi, eu quero um ramo de flores aqui dentro. Denise, gente, isso não é loucura. Eu tenho muita e muita experiência com essas classes que eu falei para vocês que a gente trabalha e muitos resultados, tá? Que as pessoas nos passam desse trabalho. É muito simples. É tão simples que as pessoas largam. Olham, isso não é possível. Compra um ponto de ordem sobre aquilo. Eu fui com uma amiga minha, que também é da Rajax aqui de Araruama, fazer um tratamento num parente dela no Rio. Tá, nós fomos, fizemos lá. Depois teve até uma condição muito legal, porque ele estava com uma suspeita de uma doença, e a própria neurologista dele pediu para conhecer esse processo, porque ele tinha melhorado muito, né? E tá, aí nós estamos voltando do Rio. Aí ela virou para mim e falou assim: surgiu algum assunto de comida. Ela virou para mim e falou assim: Bia, eu não gosto mais de cozinhar. Aí eu olhei para ela assim, perguntei: quando você cozinhava, o que as pessoas falavam para você? Ah, ela falava assim: ah, diziam que minha comida era igualzinha da mamãe. A partir do momento que ela começou a usar as ferramentas de arte, tá? Ela começou a perceber que ela copiava a mãe, ela substituiu a mãe nessa condição da família. Ela cozinhava para as pessoas como a mãe fazia. Hoje, né, que é a mimetização biomimética e biomimética. Ela imitava. Então você começa, às vezes você vai para uma profissão, tá? Eu faço análise de perfil de RH, né, e sou formada em qualidade de atendimento ao cliente. Que você vai para uma condição para falar para a pessoa, escolhe a profissão. Aí daqui a pouco você olha para aquela profissão assim, nossa, eu não gosto disso. Porque você copiou. Você não fez uma escolha. Vamos lá. Os nossos jovens hoje estão preparados para fazer essas escolhas? Não. Nós estávamos preparados para fazer essa escolha? Tá? Primeira coisa, Gabi, quando você era criança, o que você gostava de fazer? Eu gostava de fazer massagem e eu trabalho com o que eu gosto de fazer. Entendeu? Exatamente. Sim. Tá? Por isso que eu fui Eu fazer sempre fui muito fisioterapia. popular. Sim, eu adoro conversar com as pessoas. Eu sempre gostei de ter essa interação. Eu sempre gostei de trocar as informações. Eu estou na área que eu gosto. O meu trabalho hoje reúne tudo que eu aprendi. Envolve atendimento ao cliente, que eu fiz a vida inteira. Envolve o reiki para a minha história, tá? Evento, tá? E organização disso tudo. Sou eu. E assim, tudo que eu gosto de fazer. Quando você. Aham. E outra coisa, uma das coisas que a gente tem que perceber, né, no nosso universo é a comunhão. Existem alguns elementos que a gente tem que praticar e ser isso. Se você não é, não flui aquilo que você é o seu propósito de vida, porque você não exerce isso aqui. Confiança, permissão, vulnerabilidade, honra e gratidão. Denise, mas vulnerabilidade? Sim. Por que a vulnerabilidade? A vulnerabilidade ela foi vendida para a gente como um erro. E não é isso. Provavelmente a internet dela, Gabi, não é a nossa, não. É, eu tô vendo. Tá? E o que acontece com isso? A vulnerabilidade. Vulnerabilidade é você baixar barreiras. É você entrar em qualquer coisa que você faça sem barreiras. Porque se você eleva a barreira para aquilo, você não consegue ir para a probabilidade.
você não vai entrar na pergunta, porque você entra no julgamento, você eleva uma barreira. E se você baixar a barreira? Tá? Uma coisa eu garanto, ou você deixa ou você, quando você baixa a barreira para situações, aquilo se resolve na sua vida de uma maneira ou de outra. Ou aquilo passa e não tem mais efeito no seu campo eletrofibromagnético, porque você não está mais fazendo isso, eletrofibromagnétizando essa condição, tá? Ou você simplesmente a pessoa resolve diferente, aquilo de uma certa maneira deixa de existir no seu campo eletromagnético. Outra coisa é a gente perceber tudo é contribuição. Tudo na nossa vida é contribuição. É a gente entrar na pergunta: o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Parar de resistir e reagir ao corona. Aceita e recebe. Tá? Como pode melhorar isso? Na vez de ficar entrando dentro de um campo energético de medo, dor, sofrimento, sai disso e pergunta: como pode melhorar? O que mais é possível? 10 vezes de manhã. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite. Façam esses exercícios simples e depois venham falar comigo, com a Gabi. Podem me procurar nas redes sociais. A Gabi tem meu WhatsApp, tá? E perguntem sobre isso. Gabi, como é que está a sua condição depois do Axis? Depois? É. Alguma coisa mudou algo que até por a gente estar passando, tá me ouvindo? Travou. Agora voltou. Travou, agora voltou, né? Mudou algo que é o que eu te falei. Apesar de estar tudo isso acontecendo, eu tô tranquila, né? Sim, sim. Né? Eu acho o seguinte, vamos lá. O que acontece com o Axis? Quando a gente recebe a primeira sessão de barras, ou quando a gente faz um processo verbal, tá? Que a gente, por exemplo, vou fazer mas eu não vou fazer com toda, para vocês entenderem, para vocês perceberem como é que funciona. Energia, espaço, consciência, escolha, milagres, mistérios e possibilidades. Eu posso realizar nesse momento que possa modificar toda e qualquer realidade de dor, sofrimento e insanidade. Tudo que isso representa como destruir e descriar, a gente fala assim, e para quem sabe isso, a gente procura a frase aclaradora do Axis, que a gente faz, né? Eu internamente já fiz aqui, tá? Que a gente faz modificar esse campo eletromagnético disso tudo que está acontecendo.